Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cleiton Oliveira. Bom, hoje, como eu falei lá no Instagram, né, na minha conta do Instagram, pelos stories, hoje eu vou postar um vídeo ensinando vocês a operar com o Doji. Então esse vídeo aqui, na verdade, vai ser uma aula, tá? Basicamente é uma aula de curso pago aqui, porque esse vídeo pode ficar um pouco grande, vai ficar, sei lá, uns 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, não sei quanto tempo vai dar. Porém vai ser um vídeo bem grande porque eu vou explicar de forma detalhada para você como você vai entender o Doji, como você vai operar quando aparecer um Doji no gráfico, tá? Para você não ter aquele medo, mais aquele receio de aparecer um Doji ali eu vou sair desse par. Não, aparecer um Doji você vai saber interpretar o que aquele Doji tá te dizendo para você fazer uma operação, certo? Bom, vamos começar aqui. Eu vou explicar de forma teórica e também de forma prática sobre o Doji, beleza? Então a gente vai começar com a teoria aqui para você entender um pouco mais e depois eu vou mostrar algumas operações que eu fiz com o Doji, com o padrão de vela Doji, para você entender como funciona na prática também, beleza? É só para você entender um pouco mais como funciona. Bom, na teoria, tá? Vocês conhecem como funciona o Doji na teoria, tá? Então assim, o Doji, ele é um padrão de vela que ele fecha sem cor, tá? Ele fecha cinza, então ele pode fechar de qualquer forma, ele pode fechar assim, ele pode fechar um padrão de vela assim, ele pode fechar um padrão de vela assim, ele pode fechar assim também, tá? Então o Doji, ele é basicamente o padrão de vela que fecha sem uma determinada cor ali. Porém, né, o que aconteceu para ele fechar sem cor? Quando a vela fecha sem cor, ela fecha cinza no caso, né? É porque nessa vela aconteceu uma briga muito forte entre compradores e vendedores e a vela, na abertura dela, no preço que ela abriu, ela fechou exatamente no mesmo preço. Por isso que ela fechou sem cor, ok? Por isso que ela fechou sem cor. E aí o Doji, de acordo com os padrões de vela também, tá? Já expliquei bastante aqui para vocês no canal. Todos os padrões de vela. Primeira coisa, né, que eu quero desmistificar aqui. Não existe um padrão de vela de reversão e não existe padrão de vela de continuidade, tá? O que existe? Padrão de vela. Apenas existe um padrão de vela. Eu não posso vir aqui e falar para você que o Doji, ele é um padrão de vela de reversão. Nem posso vir aqui também falar que o martelo, ele é um padrão de vela de reversão se aparecer no suporte também. Não tem nada a ver, pessoal. Você tem que entender todo o contexto gráfico, tá? Primeira coisa, entenda o contexto gráfico. O que o gráfico tá te mostrando ali. Então, apenas existe o que? Padrões de vela. O que vai determinar se a vela vai dar continuidade ou reversão é o contexto gráfico, é o cenário, é o comportamento do mercado. A gente vai falar sobre isso na prática também quando eu for explicar sobre as operações, tá? Então, o Doji basicamente é uma vela que fecha sem cor, né? Ele fecha cinza, aqui só tem a cor preta, mas ele fecha cinza. E aí a interpretação do Doji é basicamente a mesma coisa que as outras velas. Quando estiver num suporte, numa resistência, provavelmente, possivelmente, ele pode fazer a reversão. Não vai fazer toda hora, por isso que você precisa entender um contexto gráfico. Mas ele vai fazer a reversão, ele pode fazer a reversão se ele aparecer num suporte, seja na resistência ou no suporte. E se ele aparecer no meio da tendência, ele pode causar a continuidade. Então vou mostrar um exemplo aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Vamos supor aqui que nós temos uma região de suporte aqui embaixo. Correto? E o mercado ele está aqui na tendência de baixa. Essa vela bate aqui, deixa uma nova mínima e aí aparece um Doji aqui, ó. Aparece um Doji aqui, tipo, sei lá, um Doji assim mais ou menos. Esse Doji, como ele está no meio dessa tendência e a zona de suporte está lá embaixo, ele pode causar a continuidade dessa tendência. Tá? Por quê? Porque ele apareceu no meio da tendência, não tem região aqui para fazer a reversão e tudo mais, ele pode causar a continuidade dessa tendência. Agora, se acontecer isso, olha só, se acontecer isso aqui, por isso que eu falo, tem que prestar atenção no cenário gráfico. Se acontecer isso aqui, ó, deu essa vela, aí do nada explodiu a vela na região, né, os vendedores vieram muito fortes, e aí do nada dá um Doji assim. A próxima vela, ela pode reverter, como também ela pode romper. O que você vai ter que prestar atenção? No cenário. Qual é o contexto que você tem aqui por trás desse Doji, tá? Não é só prestar atenção no Doji na região.
tem que ter um contexto por trás aqui. E tem tem as entradas ali na prática que eu vou mostrar com o doji também, que vocês vão entender um pouco mais, tá? Então o doji, na maioria das vezes, se ele estiver no meio da tendência, ele vai dar continuidade. Se ele aparecer num suporte, ele pode reverter. Porém, prestar atenção principalmente no contexto gráfico, no comportamento do gráfico. E também, esse aqui é o doji padrão, realmente o doji, que a gente conhece como padrão de vela doji. Agora tem o doji com cor, que é basicamente o quê? É tipo a mesma vela parecida, só que ela fecha pequena, que nem um doji, só que ela fecha com cor. É tipo assim, ela parece um doji, é tipo o doji mesmo, a vela fecha bem pequenininha, né? Só que ela fecha com cor. É basicamente isso. Então pode aparecer os mesmos padrões também, tá? Tipo os mesmos padrões assim, ó. Entendeu? Então a análise vai ser a mesma. Porém, aqui entra um detalhe importante. Quando aparece o doji normal mesmo, assim, ó, sem cor, você vai interpretar da mesma forma, né? No meio da tendência, continuidade, na maioria das vezes, né? E suporte e resistência, ele pode causar reversão. Porém, às vezes, quando acontece ele num suporte, você vai interpretar ele como falta de interesse de comprador ou vendedor, se ele aparecer num suporte ou na resistência. Você vai interpretar ele como falta de interesse ou comprador ou vendedor. E aí, por isso que eu vou mostrar na prática ali, né, algumas operações, para você entender também quando você vai fazer essa leitura aqui, ó. Quando aparecer um doji, quando você vai fazer essa leitura de, que não teve interesse comprador, então a próxima vela vai descer. Tem essa questão também que você vai aprender a diferenciar nesse vídeo aqui, tá? Então, doji é basicamente isso, teoria. Agora vamos aqui para prática, tá? Eu fiz algumas operações aqui e vocês vão entender agora na prática como funciona o doji, beleza? Olha só, aqui, deixa eu passar aqui o vídeo para cá. Aqui eu fiz uma operação com doji, tá vendo? Na vela anterior da minha entrada tem um doji. Deixa eu passar aqui para frente para não demorar muito, tá vendo? Apareceu um doji aqui, ó. Eu fui de venda. Presta atenção nessa análise para você entender um pouco mais. Ó, eu fui de venda aqui. É uma região de suporte, tá? Ó, uma região de suporte, tudo mais. Deixa eu voltar aqui. Ó, é uma região de suporte, ok? Olha só, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Aqui eu tenho um momento, certo? Eu tenho uma tendência forte de baixa aqui, correto? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Aqui eu tenho minha região de suporte, não é uma linha, é uma região. Então a minha região de suporte é toda essa região aqui, ó. Por quê? Aqui aconteceu reversão, aqui aconteceu reversão, aqui aconteceu a reversão e aqui aconteceu a reversão, tá? Então eu tenho toda essa região aqui de suporte. Olha isso aqui que interessante, ó. Aqui eu tenho um momento de baixa, essa vela aqui vermelha, ela já parou dentro da minha região de suporte, correto? Essa vela aqui, ó, na verdade, essa vela aqui, ó, deixa eu fazer melhor aqui. Essa vela aqui forte, vermelha, ela já parou dentro da minha região de suporte. É uma região forte? É, por quê? Starta Momentum, reverteu vela forte vermelha no passado, tem vela de impulsão de compra saindo dessa zona. É uma zona forte de compradores. Essa vela, ela já parou dentro da minha região. Nessa vela aqui vermelha, que fechou pequena, possivelmente já era para ter entrado uma vela verde. Por quê? Porque essa vela aqui já fechou dentro da minha região. Mas por que deu mais uma vermelha? Se vocês prestarem atenção aqui agora, ó, vou aproximar. Vou aproximar aqui, ó. Tá vendo? Essa vela vermelha aqui, ó, ela nasceu com gap de alta. Ou seja, ela teve novamente um espaço para ela descer até minha região de suporte, que era aqui. Então por isso deu mais uma vela vermelha aqui. Porém, o que a gente tem? Momentum forte, região de suporte forte, um candle muito exaustivo, vela fraca de vendedores. Possivelmente poderia acontecer o quê? Ou deveria acontecer o quê? A reversão. Aqui deveria entrar uma vela verde já. Por quê? Não faz sentido parar uma vela muito fraca de venda em uma região forte de compra. Olha o tamanho das velas que sai de compra aqui. Não faz sentido parar essa vela fraca de venda e a próxima aparecer um doji. Esse doji ele sinalizou o que pra gente então? Que não expliquei. Falta de interesse comprador nessa região. Então a próxima vela vai descer, não vai subir, não vai entrar compradores. Por quê? Porque não faz sentido dar uma vela pequena, vermelha, dentro da minha região de compradores, tá em cima da minha região de compradores e a próxima aparecer um doji.
Se é uma zona de impulsão ainda, que sai velas fortes aqui, ó, de compra, era para essa vela bater aqui e estourar para cima, deu um doji, ou seja, não teve interesse comprador nessa região. Então por isso aqui eu fui com uma venda nesse doji, tá? Uma venda no suporte. Beleza, ó, próxima vela desceu, fechou vermelha lá, ó, deu o meu gain, beleza? Então por isso você tem que saber interpretar o doji também, quando ele acontece e qual que é o cenário que nós temos aqui. Olha como é forte essa região de suporte, ó, sai momentum, muitas reversões, ó, compradores entram fortes dessa região. Então era uma região muito forte, não faz sentido dar um doji ali, beleza? Então vamos para a próxima entrada aqui, ó. Bom, nessa segunda entrada aqui é o seguinte, olha só. Primeira coisa, qual é o contexto aqui? Tendência de baixa, correto? Segunda coisa, apareceu uma figura gráfica de reversão, que foi o quê? Um fundo duplo, ó. Fundo duplo, beleza? Você tá entendendo o gráfico aqui, sem marcar linha, pessoal, no olho. Bateu o olho, você consegue enxergar isso aqui. Fez um fundo duplo, uma figura gráfica de reversão, então o mercado deveria continuar para alta. Não continuou, já desceu outra vela vermelha. Outra coisa aqui, que o contexto gráfico está me falando que essa zona iria ser rompida. Aqui estava entrando compradores fracos, né? Uma vela só de compra. Chegou nessa região, entrou um momentum de compradores. Ou seja, veio 4 velas verdes para o mesmo lado. 1, 2, 3, 4. Compradores ganharam força. Vendedores voltaram a pressionar essa região. Ok? Compradores entraram só com uma vela de impulsão muito forte, porém a próxima em seguida já veio outra vela de venda, ou seja, primeira coisa, tendência está de baixa, segunda coisa, negou a figura gráfica de reversão, fundo duplo, essa vela negou. Terceira coisa, compradores foram perdendo força, ou seja, aqui saiu um momento, saiu 4 velas verdes para o mesmo lado. Aqui veio uma vela verde só, aqui os compradores nem apareceram. Eles sumiram, eles tipo falaram, a gente não tem mais interesse nessa região, vocês podem romper. Então esse doji foi a mesma coisa que o outro, ele apareceu exatamente no suporte. Muita gente iria dar compra aqui, iria fazer uma compra, porque o trader aí de 500 mil seguidores no Instagram, no YouTube, ele fala para você que o doji é um sinal de reversão. Não tem nada a ver. Entenda o comportamento do gráfico que você vai saber se o doji vai reverter ou vai continuar, tá? Então por isso que eu fui com uma venda aqui, porque aqui ó, sinalizou também falta de interesse comprador nessa região. E agora essa vela já deixou uma mínima para mim, a rejeição dela veio daqui, então os compradores poderiam entrar a partir dessa região, então os vendedores teriam esse espaço para descer. Então por isso eu fui com uma venda aí, beleza? Então sempre tente entender o comportamento do gráfico, qual é o cenário ali que o gráfico está passando para a gente, beleza? Ó, tá descendo aqui. Mostrei ali onde estava a região, tá vendo? Que era uma região de suporte ali, ó, de número redondo também, porém os vendedores iriam romper essa região. Então tá lá. Bom, mais um doji aqui, ó, fui com a venda aqui, beleza, agora eu vou explicar aqui para vocês, eu vou afastar. Olha só esse cenário. O que nós temos aqui? Tendência de alta, correto? Estava tipo fazendo um canalzinho aqui. Porém, o que aconteceu? Vocês sabem que 70% dos rompimentos são falsos, então aconteceu um rompimento, 70% das vezes a próxima vela vai reverter, vai fazer pelo menos uma vela de descanso, que foi basicamente o que aconteceu aqui nessa região. Olha só, momentum de compra, rompeu, vela de descanso, ou seja, após o rompimento reverteu, não deu continuidade para alta direto, tá? Então aqui nós temos o que, ó? Aqui nós temos essa LTA, ok? E aqui nesse cenário, o mercado estava na tendência de alta, porém aqui ele já fez o que? Ele começou a fazer, aqui ele não conseguiu passar dessa região, os compradores, os vendedores começaram a entrar. Então fez o que? Primeiramente, fez aqui ó, uma figura gráfica de reversão, topo duplo. Aqui já fez um topo mais abaixo do que o anterior, então fez um topo aqui, depois fez um topo aqui, mais abaixo do que o anterior, sinalizando uma reversão de tendência para baixa. E também já fez um fundo mais abaixo do que o anterior. Aqui tinha feito esse fundo, aqui já fez outro fundo mais abaixo do que o anterior. Então a tendência estava assim, agora ela está ficando ó, assim. Então presta atenção no contexto gráfico. Aí aqui deu um doji, bem aqui deu um doji. E eu fui de venda. Por quê? Novamente, olha só. LTA, tá vendo? Tendência tá de alta ainda, fez uma LTA.
Aconteceu o rompimento com um gap, o doji abriu abaixo da minha região, porém apareceu um doji. Então se acontecer um rompimento e está na tendência de alta, deveria entrar uma vela verde aqui, porque 70% dos rompimentos são falsos, deveria entrar compradores aqui após esse rompimento, até porque a tendência está de alta. Porém entrou um doji, e aí o que eu prestei atenção já? Opa, vai continuar para a tendência de baixa, por quê? Já fez um topo mais abaixo, fez um fundo mais abaixo, falta de interesse comprador nessa região, e essa vela aqui, ó, ela tá basicamente dentro da minha região do suporte, ó, tá vendo? Dentro da minha região de suporte horizontal e acabou de romper a minha LT. Então deveria entrar compradores nessa vela. Não entrou, deu um doji, ó, tá vendo? Deu um doji, então fui o quê? Fui de venda, por quê? Porque eu prestei atenção também que teria espaço para pelo menos vir buscar esse número redondo. Teria espaço para essa vela descer aqui, ó, e vir buscar esse número redondo, que foi da onde o doji, que foi da onde essa vela aqui que fechou no doji tomou essa rejeição. Ou seja, talvez os compradores realmente não tivessem mais interesse nesse posicionamento aqui e tivessem interesse mais aqui abaixo, nessa região. Por isso eu fui de venda, tá? Porque o contexto gráfico estava me falando que esse doji não iria reverter, ok? Bom, agora a gente vai entrar na questão de doji com cor, tá? Aquela vela que ela parece um doji, só que ela fecha com cor. Primeira coisa, olha essa primeira entrada aqui, tá? Ó, vela bem fraquinha, eu fui de compra, tá? Por quê? Deixa eu afastar aqui. Por quê? Olha só. Olha isso aqui. Deixa eu afastar aqui, ó. Olha só. O que nós temos aqui? A tendência está de baixa. A tendência estava de alta, porém a tendência começou a ficar de baixa, ok? Beleza. Aqui a gente estava vendo uma correção de 1 a 2 velas verdes. Então aqui deu 2 e eu não fui de venda, eu fui de compra, mesmo a tendência estando de baixa. Então tem que ter um motivo. Qual que é o motivo? Primeira coisa, aqui a gente está vendo uma tendência de baixa, uma LT, né? Essa LT ainda tinha um espacinho para a próxima vela vir buscar, ok. Esses pavis aqui, na parte de cima das velas de venda, são pressão vendedora. Essa vela verde, ela já parou sem nenhuma rejeição, porém ela parou exatamente numa região de rejeição aqui, ó. De pressão de compra, rejeição, rejeição, pressão de venda. Ela parou exatamente na região e não deixou nenhum pavio. Então tinha possibilidade dessa vela aqui continuar. Essa vela aqui verde, ela já deixou uma rejeição de venda. Fechou muito fraca, parece com um doji com cor, né? E por que eu fui de compra? Primeiramente, mesmo a tendência estando de baixo, tinha espaço para essa vela subir até a região aqui. E a região mais forte horizontal está aqui acima, tá? Está aqui acima. Então tinha espaço para essa vela aqui, ó, verde abrir e subir. Mesmo essa vela fechando muito fraquinha. É um doji, ele vai servir aqui como continuidade e não reversão. Por quê? Porque ainda tinha espaço para a próxima vela subir até a região da onde os vendedores realmente estão saindo. E atrás aqui, né, atrás dessa tendência maior, estava de alta. Dessa tendência aqui do gráfico, estava de alta. Aqui está fazendo uma micro de baixa, mas a macro, né, a média aqui estava de alta. Então esse doji, mesmo fechando uma vela muito fraca, ela vai servir como continuidade para mim. Por quê? Tinha espaço para a próxima vela subir, né? O alvo dos vendedores estavam mais acima, né? Tinha um espacinho ali para ainda caber uma vela de compra. Então por isso aqui eu fui, ó, a vela fechou lá, tá vendo? A vela fechou. Então por isso aqui eu fui com uma compra, beleza? Bom, mais um doji aqui, olha só, presta atenção. Olha esse cenário, tá? Suporte, a vela tá no suporte. Aqui novamente um doji com cor, ó. Na hora que a vela rejeitou, fechou com um doji com cor, eu já fui de venda, tá? Presta atenção. O que aconteceu aqui, ó? Olha só. Deixa eu até afastar um pouco aqui para me mostrar mais a região, né? Aqui, ó, olha só. Presta atenção. Aqui já é uma zona de suporte. E aqui, essa vela aqui é aquela vela para estopar geral. Por quê? Zona de pavio, né? Ó, tá vendo? Zona de pavio, simetria de pavio, tudo aqui. Primeiramente, de acordo com a psicologia de vela raiz dos gringos mesmo, não existe simetria, pessoal. Não tem nada a ver essa coisa de simetria aí. Eu não uso. Não tô falando que não funciona, mas eu não uso. Eu não presto atenção nisso aí de simetria de pavio. Pra mim não funciona em nada. Pra mim não serve pra nada. Beleza? Então aqui, ó,
é onde o Zé Retração ele vai esperar a vela pular lá embaixo, por quê? Olha o tamanho dos pavis, ó, só rejeição. Ele vai esperar essa vela pular lá embaixo para pegar uma retração e vai tomar um stop. Por quê? Aqui fechou novamente um doji com cor, né? Basicamente um doji com cor. Primeira coisa, tendência de baixa, zona de suporte aqui que foi rompida, virou uma resistência, essa vela parou aqui nessa zona. Aqui nós temos aqui, ó, aqui a gente já tem esse pavio, essa mínima que não foi fechada, aqui já deixou mais essa mínima que não foi fechada e essa aqui também. Então aqui os pavis estão aparecendo mais na parte de baixo do que na parte de cima, ou seja, quem está pressionando mais são os vendedores, porque eles estão descendo, os compradores rejeitam, a vela desce, os compradores rejeitam, a vela desce, os compradores rejeitam, então está deixando muito pavio na parte de baixo, sinalizando que os vendedores querem romper essa região, ok? E aí fechou esse doji aqui com cor na minha resistência, próximo da minha resistência. É uma vela muito mais fraca em comparação à anterior, então presta atenção, ó. Aqui primeiro a gente tem ó, um fundo duplo, desceu, subiu, desceu uma vela vermelha, subiu outra verde, fez um fundo duplo. Porém bateu na minha LTA, vendedores voltaram a pressionar de novo, ou seja, não reverteu diretamente para a tendência de alta após a figura gráfica. Isso aqui é você entendendo o contexto gráfico. Fez esse momentum de baixa, apareceu uma vela verde e apareceu outra vela verde em seguida muito mais fraca, ou seja, presta atenção nas velas de compra. Os compradores estão perdendo força, olha o tamanho dessa vela de impulsão, olha essa velinha aqui agora. É basicamente um doji com cor, deixou essa mínima aqui para mim, tendência está de baixa, duas velas de descanso após esse momento aqui. Eu acreditei que os vendedores iriam romper essa região de suporte agora, por quê? Eles estão pressionando, eles pressionaram aqui, pressionaram de novo. Os compradores conseguiram afastar o preço da região. Aí os vendedores vieram, pressionaram, compradores entraram, já deu um gap de baixo, os vendedores pressionando de novo. Eles vão romper essa região. Então por isso esse doji aqui ele serviu como reversão. Muitos aqui vão acreditar que isso aqui é um sinal de... esse doji aqui ele serviu como continuidade para a tendência de baixa no caso. Muitos aqui vão acreditar que esse doji seria um sinal de reversão para alta. Mas não é. Não faz nenhum sentido, ok? Temos esse doji aqui também, ó. Fechou uma velinha verde fraca, tá? Um doji com cor. Bom, o que nós temos aqui? Região forte de reversão tá aqui em cima. Primeira coisa, tem espaço para a próxima vela subir. Aqui na esquerda, né, a gente vê uma micro movimentação de alta. Então, ó, duas verdes, duas vermelhas. Uma verde, uma vermelha. Duas verdes, poderia entrar uma vermelha aqui. Porém, aqui aconteceu o que eu falei para vocês, ó. Temos aqui a nossa região, calma aí, temos aqui a nossa região de resistência também, ó. Rompeu, 70% dos rompimentos são falsos, uma vela muito grande, poderia ser considerado uma exaustão. Poderia vir aqui o que? Uma vela vermelha, por quê? Porque já está no máximo da resistência. Veio mais uma vela verde, um sinal de possivelmente continuidade para alta, por quê? Porque é um doji com cor. Como ele está no meio da tendência de alta, ele vai servir como continuidade, até porque aqui tem espaço para a próxima vela subir. Então você vai ver, opa, uma vela forte e aqui deu uma vela fraca de compra. Vai reverter, os compradores estão perdendo força. Não, essa vela você vai interpretar como falta de interesse vendedor após o rompimento dessa região. Falta de interesse vendedor, então os vendedores vão se posicionar nessa região mais acima. Como não teve interesse vendedor nessa região, tem espaço para os compradores subirem até essa região. Simples assim, tá? Então por isso aqui eu fui com uma compra, beleza? Então tá lá, ó. Tá vendo? Região de resistência, ó, fui de call na resistência, região de resistência forte aqui, ó. Mesmo assim eu fui de compra, por quê? Já era para ter revertido nessa vela, rompeu o número redondo, ó. Já era para ter entrado vendedores nessa vela aqui, não entrou, ok? Vamos para a próxima aqui. Bom, olha só, aqui, olha só que interessante essa aqui, tá? Aqui nós temos novamente um doji com cor. E aqui muitos vão pensar, opa, aqui é sinal de reversão, é final de movimento. Primeiramente, não existe vela de final de movimento, não existe. Você não pode falar que só porque aqui deu uma vela fraca, né, vendedores estão perdendo força, apareceu num suporte com rejeição compradora, é uma vela de final de movimento, os compradores vão entrar. Não tem nada a ver. Uma vela desse tamanho aqui, ó, uma vela desse tamanho, ela pode ser final de movimento. Como essa vela pode ser final de movimento,
é essa. Não existe um padrão de vela de final de movimento. O que vai definir se a vela vai reverter, vai ser final de movimento, é o contexto gráfico. Nesse contexto, muitas pessoas iriam interpretar da seguinte forma. Aqui eu tenho um suporte, tem um número redondo, tá vendo? Aqui eu tenho um suporte. Aqui eu tenho rejeição, pavio, rejeição de novo, simetria de pavio, deixa o Zé Povinho lá, o Zé Retração, pular Zé Povinho, o Zé Retração pular lá e pegar uma retração para ele ser estopado, né? Tacar a banca toda aqui na retração e tomar loss. E aí o pessoal vai pensar aqui, ó, opa, vendedores estão perdendo força, vela de final de movimento, numa região de reversão, tem número redondo, eu vou de compra. Você tem um monte de gatilho aqui para ir de compra, porém o contexto gráfico está me falando que essa vela vai romper. Por quê? A tendência está de baixa. Aqui fez uma figura gráfica de reversão, topo duplo. Respeitou o topo duplo, está descendo. Aqui já é uma região de reversão, tá vendo? Aqui. Tudo isso aqui é uma região de reversão. Rejeição e reverteu aqui. Essa vela já parou dentro da minha região. Era para ter entrado compradores aqui já. Se os compradores quisessem reverter essa tendência para alta. Não entrou, deu um doji com cor, deixando uma nova mínima aqui. Porque esse pavio, em comparação ao pavio da vela anterior, é mais abaixo. Então temos uma nova mínima. Esse doji, mesmo aparecendo no suporte e sendo com cor, ele vai servir como continuidade. Mesmo sendo uma vela mais fraca do que a anterior vermelha. Ele vai servir como continuidade porque os compradores não entraram aqui, não tiveram presença compradora aqui, não fizeram nenhuma presença compradora e a vela estando dentro da região de suporte. Tendência está de baixa, vai romper, entendeu? Vai romper para buscar uma região mais abaixo, ok? Então rompeu lá, ó, desceu, pegamos o nosso gain. Aqui novamente, ó, um doji com cor, aqui a entrada até tá mais simples para entender, porque, ó, é o seguinte. O que aconteceu aqui, ó? Tendência de baixa, momento de baixa, vela de descanso, desceu mais uma vermelha, veio uma verde, eu fui de venda. Por quê? Só olhar, em comparação a essa vela vermelha, ou em comparação a essa vela verde, né? Em comparação a essa aqui, ó, essa aqui já é mais fraca. Então, em comparação a essa vela verde, essa aqui já é muito mais fraca. Essa vela aqui não vai parar esse caminhão, mesmo estando numa região de suporte. Como o número redondo está aqui embaixo e temos essa zona aqui também, tinha espaço para a próxima vela descer, os vendedores vão tentar descer até essa região. Então aqui foi mais uma fraqueza de compradores em cima de uma região de compra, tá? Então você sempre tem que pegar esses gatilhos e prestar atenção, quando é fraqueza, quando é falta de interesse de compra ou de venda numa região, beleza? Então ó, foi gain lá e fechamos mais uma análise. Aqui é o seguinte, ó, aqui eu entrei com duas taxas, só que a primeira não foi, a segunda não foi, na verdade, tá aqui a primeira, aí eu vi que não foi, ó, aí eu taquei de novo, entrei no ponto ruim aqui, entrei com 40, na entrada aqui, eu perdi uma, ó, perdi uma e ganhei a outra, olha só, porque eu entrei com 40, se fosse pra me perder, era pra me perder 40, só que eu perdi 20, por quê? Porque uma empatou e a outra eu perdi, a vela fechou da cor que eu queria. Eu acertei a análise e a vela só fechou pequena. Poderia ter esperado um ponto de retração. A análise foi correta, só que fechou um pouquinho acima. Eu tomei um delayzinho na hora de dar a entrada, tá? Então a entrada aqui foi correta. Por quê? Tendência de baixa, simples. A análise aqui para continuidade. Porém, olha só que interessante. Após esse doji aqui, muitos iriam interpretar como o quê? Um final de movimento novamente. Porém, pessoal, não tem nenhuma zona próxima. Ó, presta atenção. Eu ia sair do par, fechei, ia sair, só que eu vi que essa vela verde já estava subindo muito devagar. Quando rejeitou, eu falei, opa, tem vendedores. Só que aí, novamente, peguei no ponto ruim. Eu falei, opa, vou esperar essa vela subir para vir buscar mais ou menos essa região aqui, ó, desse pavio, para mim tacar mais taxas. Ela não deu essa oportunidade para mim. O tempo acabou lá, ó, o tempo acabou, não consegui. Só dei essa entrada. Então aqui, esse doji aqui vermelho, ó, novamente, vamos entender. Ele não vai servir como final de movimento também, porque não existe vela de final de movimento. Mas nesse cenário aqui, ele vai servir como continuidade. Por quê? A minha tendência aqui está de baixa. Aqui, os compradores tentaram entrar antes de chegar na zona de compra, que é aqui onde eu marquei que é minha LTB de fundo para fundo. Então, os compradores tentaram entrar aqui. Ficou uma briga entre compra e venda. Os compradores não conseguiram, os vendedores ganharam. Fechou uma vela muito fraca, porém fechou um doji de continuidade. O que eu esperei? A próxima vela. A próxima vela, ela abriu subindo muito lenta. Bem lenta assim, ó. Se fosse para os compradores entrarem,
como os vendedores já perderam força aqui, era para os compradores, ó, regaçar para cima, entrar, né, mostrando força, mostrando presença ali. Porém, essa vela ela subiu. Assim que ela subiu, ela bateu aqui mais ou menos, ó, tá vendo? Ela bateu aqui, negou. Ou seja, tem vendedores posicionados aqui nessa região. Então aqui esse doji ele vai servir como continuidade, porque tem essa mínima para ser fechada ainda, tem esse pavio e a região de compra tá lá embaixo, então tem muito espaço para essa vela descer, tá? Tem muito espaço para essa vela descer, a próxima vela descer. E esse doji ele está aparecendo onde? No meio da tendência, ele vai servir como continuidade, exatamente, vai servir como continuidade. Não consegui pegar um ponto bom, né? Mas aqui a entrada foi correta. Também tá vendo aqui na esquerda não tem nada atrapalhando o preço. Por que isso aqui vai reverter? Não faz sentido essa vela reverter daqui. Teria que ter um contexto gráfico maior. O contexto tá me dizendo que a tendência está de baixa, fez topo duplo. Ó, marquei minha LTB de fundo para fundo, tá vendo? Fez topo duplo, vela de continuidade, doji de continuidade, né? Doji com cor. Então a próxima vela iria continuar com uma vela fecha cheia, tá? E aqui finalizamos. Essa aqui foi a minha primeira entradinha que eu mostrei para vocês, tá? E aqui finalizamos, né? Com essa aula aqui você agora consegue entender quando interpretar o doji. Vamos supor, deu um doji no suporte. Quando ele é falta de interesse compradora, quando ele vai ser um sinal ali de continuidade, um sinal de reversão, quando um doji com cor vai reverter ou não. Então você tem que usar todos os gatilhos juntos, né? Mas sempre prestando atenção que o contexto gráfico, o que é o contexto gráfico? É que o gráfico está me dizendo aqui, ó, tá? O contexto gráfico ele sempre vai predominar sobre as demais análises, tá? Os demais gatilhos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!